Então é isso. Boa tarde a todo mundo. Vamos para essa nossa segunda aula. Só para começar, dar um aviso antes. O Rodrigo, que esteve com a gente semana passada, que ele deu a aula semana passada, ele infelizmente não vai poder continuar no projeto, por causa de problemas pessoais. Então é tudo bem, né? Mas vamos seguir. E aí eu vou ir puxando alguém toda semana comigo. Hoje puxei o Guerreiro. Então é isso aí. Outro membro do CodeLab. E vamos lá, vamos seguir. Hoje a aula vai ser sobre CSS, a gente vai começar a falar sobre CSS e que a gente deu uma passada na aula passada, né? E a gente vai terminar de falar de HTML falando de HTML semântico. Rapidinho, só. E primeiro eu queria saber se sobrou alguma dúvida da semana passada. Eu vi que teve uma galera que não fez a tarefa ainda, e tá tudo bem não ter feito a tarefa ainda, lógico que não é um tempo de entrega certinho para essa semana, mas só para ter certeza, se alguém não fez porque sobrou alguma dúvida, porque não sabia como fazer, porque tinha alguma questão, só mandar mensagem para mim, se tiver com vergonha de falar agora, se quiser falar agora tudo bem, se quiser mandar uma mensagem depois, enfim, só para saber. Mas vamos lá com a aula de hoje. Só para explicar o plano do curso, então, a gente já falou sobre HTML e hoje a gente vai falar sobre CSS, né? E vamos explicar um pouco da sua definição, o que é o CSS, o formato dele, né? Como a gente escreve ele, o estilo é basicamente a função dele, né? Então, o que é esse estilo, né? O que a gente pode mudar com esse estilo, o que a gente faz com esse estilo. A gente vai falar também um pouco sobre Box Model, que é um conceito bem importante para conseguir estudar melhor CSS e entender o que ele está fazendo. Estudar um pouco sobre as unidades, sobre seletores de CSS e de HTML. Aqui um bom exemplo do que é CSS quando você não sabe o que você está fazendo, é tentativa e erro. E alguma hora você vai se estressar se você não souber o que você está fazendo. Na verdade, até quando você sabe o que você tá fazendo, é a mesma coisa. Poxa, cara, eu queria não desmotivar eles, entendeu? Eu não ia falar isso. Falei, pô, não vou desmotivar. Mas é um pouco disso às vezes. Então tá, o que é CSS, né? É um acrônimo para Cascading Style Sheet, que é uma folha de estilo em cascata, né? Cascata, eu acho. E, bem, ele tem um foco em estilo, como a gente já comentou. Então, o que ele faz é, basicamente, ele vai sempre atuar em cima de uma página HTML, que a gente já tinha feito, e ele vai ser responsável por dar estilo àquela página. Como a gente tinha comentado na aula anterior, né? A gente até falou sobre o ponto dos títulos, né, que tinham H1, H2, H3, que a gente não usava eles pelo tamanho, e sim pela importância, né? Então vinha primeiro o H1, depois o H2, e que mesmo que você quisesse que todos os títulos tivessem o mesmo tamanho, naquele momento não era importante aquilo, porque a gente ia trabalhar com outra ferramenta para mexer com o estilo, para mexer com como vai ser o formato, como vai ser o tamanho das letras, qual vai ser a cor, qual vai ser a fonte e tudo, e é isso que o CSS faz. Ele tem um foco em estilizar essas coisas e basicamente mudar o que a gente já fez com HTML. Bem, herança é a chave para entender um pouco do CSS e como ele atua. Como a gente falou semana passada, o HTML ele é um pouco do sistema de árvore, né? Como se fosse uma árvore genealógica. Então você vai ter o nó pai, depois você tem os filhos deles, depois os filhos deles e os filhos e assim por diante. E a ideia da herança no CSS é que a partir do momento que você pode estilizar uma tag, né, uma unidade, todos os filhos dessa tag vão herdar esse estilo. Você pode mudar isso e mudar a maneira como ela herda do pai dela e tal, só que, bem, é algo que você pode fazer, mas ele é definido por padrão dessa maneira. Se você mudou essa tag, os filhos dela vão puxar esse estilo. E o CSS é interpretado pelo navegador também, assim como o HTML. Como escrever CSS? No CSS a gente tem três coisas importantes, não sei esquecer a palavra, mas três partes importantes. A primeira seria o seletor, que é identificar o conjunto de tags, o que a gente quer trabalhar. A gente quer identificar porque quando a gente fala que a gente vai trabalhar em cima do HTML, a gente sabe que o HTML é
ele é um conjunto de tags, né? Ele é um monte de tags dado em uma árvore. Só que como que a gente vai falar, tipo assim, pô, eu quero trabalhar nesse HTML, só que aonde eu quero trabalhar nele? Né? Então a gente usa o seletor para identificar quais tags a gente quer. E a gente vai ter os atributos também, que beleza, eu selecionei qual tag eu quero mudar, mas eu tenho que falar o que eu quero mudar nela, né? Então o atributo seleciona o que será estilizado na tag. E também tem um valor, que é beleza, eu falei, tá bom, ó, eu quero mudar essa tag aqui, eu quero mudar a cor dela, eu quero mudar a cor de fundo dela. Só que, tipo, eu não falei qual o valor ainda. Então você tem que dar um valor para esse atributo, para ele saber como ele vai mudar, né? Então, tipo, pensar nisso é pensar em 3 perguntas que você tem que responder com o CSS. Que é onde você vai mudar, o que você vai mudar e como você vai mudar aquela coisa. E aí, um exemplo de código da HTML que a gente tem é esse. Então, como vocês podem perceber, tem uma coisa aí que vocês já conhecem, que é esse H1, que a gente sabe que é uma tag do HTML. E como eu falei que no CSS a gente tem que usar o seletor para pegar as tags do HTML, a gente já pode meio que deduzir, né, que esse é o nosso seletor. Então ele vai estar selecionando a tag com o nome H1, vai pegar essa tag e ele fala assim, ó, eu vou trabalhar com essa tag no HTML. A partir disso, ele fala o que ele quer trabalhar nisso. Então eu quero trabalhar o color, a gente pode ver que em cima ele tem outro atributo também, que é o background color. Então eu quero trabalhar esses 2 atributos. E eu quero colocar nesses atributos esses valores. Então, é isso. Normalmente, o código CSS é assim. Vem um seletor, você abre chaves, dentro dele você vai ter atributo, 2 pontos, o valor que você quer dar àquele atributo, ponto, vírgula, e aí você pode fazer uma sequência de atributos e valores, e aí fecha chaves, e aí você vai para outro seletor, e vai fazendo assim. Normalmente é essa a estrutura de um código em CSS. Uma coisa, só para aproveitando, que é interessante ver, que a gente vê, né, que no background ele está definido com a cor red, mas no color ele está definindo um código hexadecimal. Em CSS a gente pode definir cor de 3 jeitos, eu acredito que são só esses 3. O primeiro usando o nome da cor red, yellow, blue, que o próprio CSS já sabe qual que é essa cor. Usando o código hexadecimal, que é esse código 21, embaixo, ou usando o formato RGB, né, você fala quanto de red, quanto de green e quanto de blue a cor vai ter, então... Ali em background color ele podia também ter colocado um código hexadecimal, não é específico não. São só 3 jeitos diferentes de você definir qual é a cor. Verdade. Nossa, eu tinha pensado em comentar sobre isso e eu ia falar que só existe esses 2 jeitos. Eu tinha esquecido do RGB. Mas é verdade. Ó, aqui a gente já vê uma estrutura um pouco diferente. Quer dizer, a estrutura a gente vê que é a mesma, né? Mas a gente vê algo diferente, que é esse seletor. Como vocês podem ver em cima, eu usei o nome de uma tag, né? Então, bem claro, qual tag eu quero pegar. Eu quero pegar a tag com o nome H1. Mas aqui você pensa, pô, que seletor é esse, né? Eu nunca vi uma tag com o nome .título. Eu vou... Tá, lógico, vocês não conhecem todas as tags, nem eu conheço, mas eu vou adiantar que não existe nenhuma tag chamada .título, né? Então, tipo assim, pô, o que eu faço com essa tag, né? O que essa tag o que esse seletor tá me dizendo, né? Quer dizer... E... Ele é um seletor específico para a classe. A gente vai descobrir que não existe seletor só para o nome direto daquela tag. Existem outras maneiras de identificar um grupo de uma tag ou um grupo de tags, e classe é um desses tipos. Eu posso determinar uma classe falando, por exemplo, quando eu determino a tag, eu coloco o parâmetro class e o nome daquela classe que eu quero. Então, e assim, quando eu vou no CSS, eu posso referenciar ela falando ponto o nome da classe. Então, qualquer classe eu botasse aqui, eu ia poder colocar ponto nome da classe, abre chaves e o que eu quero mudar nela. Aqui a gente tem outro exemplo. Nesse exemplo já é um exemplo mais diferente, porque a gente pode ver que a gente tem uma coisa que a gente conhece aqui, né, no seletor. Né? Outro exemplo que muda o seletor. Né? O por dentro normalmente é meio que o mesmo, mas muda o seletor. E aí a gente vê que tem uma coisa que a gente conhece aí, que é a tag A. Tem uma tag com o nome A. A gente sabe, a gente conhece essa tag, a gente sabe que ela é a tag de link. Só que aí vem 2 pontos hover. E aí eu queria saber se algum de vocês tem alguma ideia do que pode ser isso. Hover, para quem não sabe, é meio que... Eu imagino que é tipo planar, ficar por cima, né? Então a gente tem, tipo assim, uma tag A, 2 pontos, está por cima, planar, né? Alguém consegue ter alguma ideia do que isso quer dizer? Do que esse seletor quer dizer?
Acho que deve ser alguma coisa, tipo, se você já foi nesse link alguma vez, ou se você passar o mouse por cima, ele vai mudar o estilo, a cor, alguma coisa do tipo. É Não isso sei mesmo. direito qual é. É isso mesmo. Esse seletor é um tipo de pseudo-seletor. Pseudo-seletores são tipo, eles funcionam em estados, né? Então, o link, ele tem um estado. Ele tem um estado de quando ele está lá, de boa, na dele. Quando você passa o mouse por cima dele, que seria o caso do hover. E quando você clica ele, né? Eu acho que deve ter outros estados, né? São vários, mas estou dando só exemplo. Esse do exemplo que ela falou de quando você já visitou é A:visited em inglês. E ele você consegue editar também. Exatamente. E aí, nesse caso, é para quando eu passo o mouse em cima. Então, vou ter o link lá, vou passar o mouse em cima. E aí, a cor dele vai mudar para esse código aqui. E a cor de fundo dele vai mudar para vermelho na hora que eu passar o mouse em cima. Então, aí a gente já viu o nome da tag, a gente já viu a classe, essa daqui é a nova, e a gente já viu o pseudo-seletor. Só para comentar, então, a gente vai ter, quando a gente referencia, quando a gente faz o seletor referenciar o nome da tag, quando ele faz referência a uma classe, né? Agora o novo, que é quando ele faz referência a um ID. A gente tinha comentado antes por alto na última aula o que é um ID, né? E para quem não lembra, o ID normalmente, assim como a classe, é como quando eu quero nomear uma tag, vamos dizer assim, só que a classe normalmente ela se expande para um grupo de tags. O ID ele é uma identidade daquela tag, é algo que só aquela tag pode ter. Então suponho que eu tenho vários títulos, vários H1 na minha página, mas eu quero que um deles seja o principal, um deles tem importância principal, e aí tipo, é só ele. Então eu vou lá e coloco um ID para ele, o valor principal, e aí eu vou fazer referência para ele no CSS com esse hashtag. Hashtag, o nome do ID, e aí abre chaves e faz o CSS bonitinho. E a gente também tem os pseudo-seletores, como a gente comentou, que vai ser o elemento, a tag, né, ou o seletor que você quiser, 2 pontos e o estado dele logo depois. Então, aqui a gente tem um link, quando a gente, no site, quando a gente passar o mouse em cima daquele link, ele vai aplicar o estilo que a gente colocar aqui. E para isso, para ver se todo mundo entendeu, eu planejei um exemplo no CodePen que eu gostaria que alguém fizesse. Eu vou mandar aqui e eu vou explicar. E aí, se alguém se disponibilizar a ser minha cobaia para esse exemplo, é algo bem simples. Vamos lá. Olha só. Oh, caramba. O fio tá todo estranho aqui. Aqui. Olha só. Eu tenho quatro elementos no HTML, certo? Eu tenho um título, um texto que tem uma classe blue. Eu tenho um outro parágrafo que tem uma identidade chamada green. E eu tenho um link escrito passe o mouse em cima, né? E aí, aqui embaixo eu tenho alguns CSS, só que eles não têm nenhum seletor. Você pode ver, ele só é abre chave, valor, fecha chave. Abre chave, valor, fecha chave. A questão é, eu quero deixar isso aqui com a cor vermelha, quero deixar isso aqui com a cor azul, esse com a cor verde, e eu quero deixar o fundo desse vermelho. E aí é basicamente um quebra-cabeça, né? Sei lá, um Lego. É só encaixar o nome dos seletores nessas partes do CSS. Se alguém puder entrar para fazer, eu imagino que se eu fizer vai ficar meio sem graça, né? Alguém se disponibiliza, por favorzinho. Senão eu vou ter que chamar uma pessoa, essa pessoa vai ser a Brisa. Sei. Não, Brisa, deixa os outros. Para de ser fominha, pô. Peraí. Eu vou. Pô! Não, sério, alguém se disponibiliza? Além da Brisa? Vamos lá, Brisa. Vai contigo. Não, se eles quiserem, beleza. Beleza. Só uma dúvida aqui, tipo, a classe eu uso quando eu quero usar ela pra, tipo, muitas tags, o ID é mais por uma tag específica. Isso. Quando eu faço, tipo, o H1 vai formatar todos os H1 do site. Isso. E... qual era o outro que tinha? Esqueci já. O outro que tinha era o pseudo-seletor. Que é no estado daquela do link, tag. né? Como é
que você coloca pro lado, assim, a tela? Ah, aqui, ó. Change view. É isso que tá querendo falar? Eu não sei se é isso. Ah, peraí. Change view, e aí você escolhe. Eita, se fiz você quer. merda. Fiz merda. Ah, tá vendo, gente? Por isso que eu não queria a brisa. Olha, fica enrolando aí, gente. Tá. É mais fácil você estrepar e ela vai falando o que você faz, Mata? Faz sentido. Eu colo- Boa. Pode Tá ser vendo? Por isso que o também, guerreiro tá aqui. Eu já tá vendo? coloquei aqui, gente. Tá bom, então faz aí, brisa. Vamos lá. É que pelo menos aqui eu não tô conseguindo abrir a live dela, que pra mim não tá carregando não. Ah, você tá streamando aí também? Tá, esse primeiro. Porque o que você fizer aí vai aparecer aqui, né? Na teoria. Na real não. Não? Mas Não. o CodePen vai carregar aqui pra mim, não vai não? Não, ele carrega o que você edita. Ué, mas se ela editar... Ah, faz sentido. Esquece então, gente. O exemplo aqui foi mal feito, foi mal produzido. Vamos pra live da brisa mesmo. Esse aqui você quer que seja vermelho, né? É, a brisa não tá carregando. Acho melhor você falando o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer mesmo. A minha não tá carregando? Não. Não. Problemas técnicos, Nossa, gente. tô como uma Vamos idiota lá. aqui. Você fala pra mim o que eu vou fazer. Então tá, ó, vou repetir. O primeiro fica com a cor vermelha. O segundo com a cor azul. O terceiro verde. E o quarto eu quero o fundo dele vermelho quando eu passo o mouse em cima. Tá. Então no primeiro ali você coloca H1, que é o que você quer vermelho. Esse aqui? Isso. Aí o texto 2 você quer o que mesmo? Já esqueci. Eita. Oh, não. Esqueci de logar. Opa! Alguém errou aí, hein, Brisa? Eu queria as letras vermelhas, só pra comentar. Não sei se Ah, eu as fui letras claro. vermelhas. Então é no último. Eu. Ok. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Aí o texto 2 você quer. Eu quero ele Azul, né? azul. E o terceiro verde. Aí, no penúltimo você coloca o ponto blue. Isso. Que é uma tag. A gente usa o ponto. Show. Deixa eu ver. Aí no antepenúltimo você coloca sequilha green. Hashtag green. Foi. E aí ali você. No primeiro você coloca dois pontos hover, talvez. Foi. Nossa senhora. Tinha que ser minha aluna. Caraca, a menina é boa Acho que demais. uma coisa bacana também em cima disso daí é que você pode especificar. No caso do ID, não tem por que você especificar qual tag HTML, porque o ID é só de uma, né? Mas no caso da classe, pode ter. Você tem um H1 que tem a classe blue, ou você tem um span que tem a classe blue também. É boa. Deixa eu fazer aqui isso aqui. Verificar. Eu tenho qualquer coisa aqui. E aí, do jeito que a gente escolheu, ele também, por ter a classe blue, ele também vai herdar a cor blue. Mas se você quiser especificar, ó, eu só quero que só as tags que são do tipo P tenham são do tipo P e tenham a classe blue, tenham esse estilo. Então você pode colocar p.blue, que ele vai selecionar só a tag HTML específica que você quer isso. Calma aí. E você pode fazer isso com ID também, então é tudo em cascata, assim, né? Que essa é a ideia também. E aí a gente Tá, pode ver tá. também que como a gente tinha feito, quando a gente colocou aqui H1 color red, todos os H1s da página, não só o primeiro, todos vão ficar vermelho, né? Então na hora que a gente tirou a classe dele, que a gente tirou assim, para serem todos a classe blue, ele já estilizou vermelho, assim, porque ele tem uma prioridade, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui o nome H1, a classe blue e o ID green, qual cor que você acha que ele vai ficar? Tirando essa parte aqui, deixando tudo blue. Como é que faz pra comentar mesmo? Hashtag barra, né? É, barra. Deveria ser barra, né? Tá, Comenta igual você, vê se dá certo.
Nossa, mas eu não lembro como é que comenta isso. É barra asterisco. E aí você fecha com barra asterisco. Foi. Asterisco Não, barra, né? mas beleza. Mas suponho um exemplo, eu vou colocar aqui como o ID dele vai ser verde, o ID dele vai ser green, ou seja, vai colocar a cor verde, a classe dele vai ser blue, vai colocar a cor azul, e o nome dele, ele é um H1, né? E todo H1 recebe vermelho. Qual você acha que vai ter, assim, prioridade, né? Vamos falar assim. Qual cor que você acha que eles vão terminar? Alguém tem um chute? Só uma coisa que, só pra não passar batida, o ID tem que ser único, tá? Então, nesse caso, se eu colocar ID green ali, eu não sei se vai dar certo, porque o green já tá sendo usado no P de baixo ali. Vamos apagar o P de baixo só pra usar de exemplo mesmo, galera. Depois a gente volta. Deixa eu comentar isso tudo aqui. E aí, quando eu tirar esse comentário, o que vocês acham que vai ter? Você acha que vai estar vermelho, azul ou verde? Algum chute? Aí eu chuto que o ID tem mais prioridade. Ok. Mais alguém? Pode mandar escrito também, se não quiser falar. Acho que vai ser assim também, mas eu tô em dúvida por causa da herança e tal. Mas não sei. Acho que vai sair a cor do ID. Se a gente pensar na herança, aqui não tem muito efeito de herança, porque ele não tem nenhum pai, né? Quando a gente pensa assim. Você vê que são todos meio que irmãos dele. Porque eles terminam, já começa outro, termina, começa outro. Então o pai dele, que vai ser a tag body, que nem a gente viu na última aula, né? Que tem a tag HTML, que é o pai de todos. Aí vem a tag head e a body. E aí, isso aqui, tudo que a gente está fazendo está no body. E aí são todos irmãos. E como a gente não utilizou o body, ele não pega nenhum efeito, nenhum estilo do herdado, né? Mas se a gente tivesse utilizado o body, aí sim sairia alguma coisa diferente também. Ah, tá. Faz sentido, Obrigada. Mas é legal ter comentado isso, porque, por exemplo, o estilo do pai dele, na verdade, você pode perceber que tudo que está no body, todo o texto que a gente coloca no body, o estilo dele é sair com a cor preto, né? Então, quando a gente coloca quando a gente utiliza essa parte separada, né? Qualquer qualquer coisa específica, qualquer coisa específica que a gente coloca nele, ele já vai sobrescrever o que a herança dele puxa. Certo? Então, por mais que eu tenha falado para todos os filhos daquela árvore serem vermelhos, se eu pegar um filho específico e falar assim, não, quero que ele seja azul, ele vai dar prioridade para coisa específica. Seja o nome da tag, seja a classe, seja o ID. A herança fica atrás desses três. Mas, voltando para a pergunta, né, de qual era a prioridade, né, entre o nome da tag, a classe e o ID, se a gente tirar aqui, a gente vai ver que a cor vai ficar... Calma que eu tirei o hashtag também. Verde. E aí se a gente tira a classe, se a gente tira o ID, ele fica azul. Por quê? Porque o ID ele tem maior prioridade, logo depois vem a classe e logo depois vem o nome da tag dele. E caso as duas tenha dois seletores que tenham a mesma prioridade, essa prioridade vai de cima para baixo. Então, se ele colocar mais um H1 ali embaixo daquele H1 color red com algum outro atributo, é ele que vai funcionar em cima do H1 de cima. Então, a última coisa que você escreveu, né? Então, tipo assim, se eu botar aqui H1 color 2 pontos. Vocês veem que esse sobrescreveu o que estava aqui, né? E a cor ficou verde. Mas a cor do de baixo continuou blue porque a classe tem mais força sobre a própria tag. Inclusive, isso parece que é bobagem, mas isso é super importante porque, não quando você está fazendo assim HTML e CSS na mão, não tanto, mas quando você está mexendo com framework, com vários componentes separados, às vezes o seu componente está importando alguma coisa, algum estilo que veio do pai dele, você não faz a menor ideia do porquê que seu texto está verde. Uhum. E aí, às vezes, é por causa disso, né? Essa questão de prioridade ou da cascata do próprio CSS. Então, é sempre importante ter isso em mente quando você estiver tendo algum problema estranho no CSS. Isso aí. Vamos seguir agora.
E aí, agora já falamos do CSS, vamos explicar agora de tipos de CSS. CSS a gente pode ver que ele tem, não tipos, né, mas duas maneiras de escrever CSS. Essas duas maneiras são, ou você pode escrever ele de maneira interna ou externa. E aqui a gente tem um exemplo do CSS interno, que a gente pode ver que tem um documento HTML normal. Então tem o doctype, tem o HTML para de todo mundo, tem o head, tem o body. Só que dentro do head tem essa tag diferente que a gente não viu ainda, que é a style. Dentro dessa tag style, a gente pode colocar código CSS como a gente escreveria normalmente. Então que ele pegou, falou, olha só, tem essa classe head e eu quero colocar o background color dela vermelho e a cor dela para esse código aqui. E aí o resultado, ele pegou essa classe head no corpo, né, no body, e colocou o fundo dele vermelho e a cor dele, a cor da fonte para branca, né, que é esse código. Beleza. Mas a gente pode também ter o CSS externo. Como a gente vê aqui, é um documento HTML normal de novo, doctype, HTML, o head, o body. Só que aqui no head, ele pega e em vez de colocar aquele style, ele coloca essa tag link. Essa tag link nada mais é do que quando você quer ligar esse documento, esse arquivo, a um outro arquivo, né? Então eu quero, quando eu falo isso, eu quero falar tipo, ó, beleza, eu quero ligar o meu arquivo HTML a um outro arquivo, e aí você coloca um parâmetro chamado de relação, né? RL, e aí eu quero, qual a relação que esse outro arquivo vai ter com o meu HTML? Vai ser uma folha de estilo. Então, style sheet. E aonde está esse arquivo, né? Qual é a referência desse arquivo? Então a gente coloca esse href, que nem a gente faria para um link, e aí bota o nome do arquivo ou o caminho até esse arquivo, né? Porque quando você está mexendo em pastas e tudo. Então a gente pode ver que o nome do nosso arquivo aqui é style CSS. Então a gente coloca aqui a referência dele é style CSS, ele é do tipo folha de estilo. Eu quero ligar ele. E aí você vê que o resultado é o mesmo. Ele pegou, olhou, falou, beleza, ele determinou uma classe aqui, quer que essa classe tenha essas características. Achei a classe, botei o valor. Mesma coisa. Então, beleza, se é a mesma coisa, né? Tipo, por que tem duas coisas? Por que são diferentes, né? E aí, quando a gente olha nisso, a gente tem que ver que tem vantagens e desvantagens em cada um deles. Então, a gente vai ter o interno. Quer dizer, a gente vai ter que, enquanto o interno ele é pouco reaproveitável, a gente vai ter o externo muito reaproveitável. O que quer dizer com isso? A questão de ser reaproveitável ou não, você tem que pensar que quando você está mexendo com um sistema, você não vai fazer uma página HTML só para tudo. Você vai ter uma página de quando a pessoa entra, uma página para fazer o login, uma página do perfil da pessoa, ou, sei lá, uma página de um item específico. Então, você vai ter várias páginas. Então, você não quer ficar em toda a página, ter que abrir e escrever o CSS dela separado, entendeu? Principalmente se você for escrever um CSS que vai se encaixar em todas as páginas. Então, nisso, a gente vê que o externo ele é muito mais usado. Porém, o interno ele tem as características de ser bom para mudanças pontuais. Então, suponha que tipo, no meio de todas essas páginas, eu tenho uma coisa que eu quero mudar. Lá no meio, eu quero que na página de login a cor do título principal não seja azul. Eu quero que ela seja verde. E aí, eu vou ter que fazer um arquivo CSS só para isso. Eu posso ir lá, colocar a tag style e escrever que o H1 nessa página especificamente vai ser verde. E pronto. Enquanto isso, no externo a gente tem esse desacoplamento entre a página e o estilo. Que é basicamente o que eu disse. Você pode ter várias páginas, você pode colocar mais páginas e isso não afeta o estilo, né? Você tem o estilo separado da página, só que, óbvio, os dois trabalham juntos. Só que você não tem que ficar fazendo de novo e renovando esse estilo para toda a página que você cria. E esse interno a gente vê bastante ele em uso em alguns frameworks. Só que eu deixei isso aí mais só para comentar mesmo, porque a gente não vai focar muito nisso agora. Em cima disso tem um outro tipo, que ele ainda é dentro do interno, né? Mas ali sobe um pouquinho na parte da tag style. Mais um. Tag style, achou. Isso. Ali ele definiu dentro de uma tag style no início do documento, mas ainda tem um CSS que a gente chama de CSS inline, que é na própria tag HTML, você, do mesmo jeito que está lá, class igual
abre aspas, red, você pode colocar style igual, abre aspas, e você colocar o CSS inline, né, dentro desse atributo da classe HTML. Esse é pouquíssimo usado, pouquíssimo mesmo, só para algumas coisas muito pontuais, mas também existe isso. E eu acho que não está nos slides, mas a questão de prioridade, né, que a gente estava falando lá, prioridade de seletores, prioridade de cima para baixo, aí a prioridade é o CSS inline, ou seja, aquele dentro da tag HTML é sempre o primeiro a ser executado, depois é o que está dentro da tag style, no topo do documento, e depois vem o HTML, o CSS externo, questão de prioridade do que ele considera como certo. Até bom para comentar isso daquela questão das mudanças pontuais, né? Então, tipo assim, por mais que eu tenha colocado um arquivo CSS que muda, que já estilizou aquele item, se eu quero estilizar ele diferente, basta eu escrever o style, que eu não vou precisar mudar aquele arquivo, ele vai continuar o mesmo, ele vai continuar estilizando aquela coisa daquele jeito para outras páginas, mas naquela página o meu style vai sobrescrever ele naquele item. E pronto. Então, agora seguindo, outro conceito importante para isso, mas não tanto para como fazer, mas sim de como entender isso, uma parte muito importante que seria a da margin border padding. A gente tem o box model. O box model ele nada mais é do que uma representação dos nossos elementos, né? Então, todo elemento ele vai ter um conteúdo, né, que é essa parte azul. Então, a gente pode ver que esse tem um conteúdo de 512 pixels por 128. Todo elemento ele vai ter um preenchimento. Quando eu falo todo elemento tem, ele pode ter um preenchimento zero, né? Então, na teoria, eles têm preenchimento. Só que todos eles vão ter esse atributo, né? Então, ele vai ter esse preenchimento, que aqui no caso ele está 16 de todos os lados. Ele vai ter uma borda. É bom pensar isso aqui, na verdade, como se fosse uma caixa de entrega. Então, imagina que você está fazendo uma entrega, tipo, da Amazon, por exemplo. Eu trabalho na Amazon, eu quero fazer uma entrega. E aí, peguei uma caixa de papelão, vou botar o produto. Sobrou espaço pra caramba. Vou botar um monte de isopor lá dentro. Esse isopor, ele faz parte do meu elemento, que é a minha caixa de entrega, mas ele não é o conteúdo em si. Entende? O conteúdo é aquele objeto que eu coloquei lá no meio, essa parte azulzinha aqui. Então, eu preenchi em volta, e aí eu tenho a borda. A borda também faz parte do elemento. A borda seria a caixa de papelão. Que ele delimita o quê? O fim do elemento. Certo? E, além disso, a gente tem também a margem. A margem, ela já passou do fim do elemento, já acabou o elemento. Eu falei que a borda é o fim do elemento, mas todo elemento ele pode ter uma margem, que é basicamente a distância que esse elemento tem até o fim do próximo elemento, até a borda do próximo elemento. Então, por exemplo, ele fala que até a borda do próximo elemento, que pode estar aqui, ele tem que ter pelo menos 16 pixels para cima. Pelo menos 16 pixels para a direita, para a esquerda e para baixo. Certo? Mas o elemento em si, ele termina aqui na borda. E aí, aqui no slide, se vocês estiverem olhando os slides, podem ver que aqui tem alguns exemplos e tudo, mas eu prefiro pegar e olhar esses exemplos com vocês, que eu fiz aqui. E aqui a gente pode ver que a gente tem 3 parágrafos, que é a mesma coisa, né? Você pode ver, esse é um parágrafo, esse é um parágrafo, parágrafo, normal. Só que a gente vê que eles estão utilizados de maneiras diferentes, né? E aqui uma coisa bem importante, que é como ver esse box model, né? Da onde a gente tirou essa imagem. Uma característica bem importante de todo navegador, se vocês não sabem, nunca viram isso, mas é muito bom para estudar web, para entender o que está acontecendo nas páginas, né? Se você quer estudar e entender melhor aquela página, como ela é feita, como ela é estilizada, você pode clicar com o mouse direito e clicar em inspecionar, que ele vai abrir o inspetor aqui. E aqui você tem um monte de coisa, você pode pegar o código base daquilo, você pode ver quais faltou a palavra, mas quais as requisições que ele está fazendo e tudo. Você tem um console aqui que roda JavaScript, que a gente vai explicar mais para frente como é que ele funciona. E aqui você tem a parte que a gente vai trabalhar, que é a parte dos elementos, né? Então, como eu falei... Nossa, um segundo. Enquanto eu mato bebe água, para caso vocês queiram pesquisar sobre as funcionalidades dessa telinha, o nome disso é DevTools, tá? DevTools do Chrome, DevTools do Mozilla, do Firefox. Boa.
E, como eu falei, os elementos desse HTML, dessa página, né, são os elementos HTML que são as tags. Então a gente pode ver que tem um elemento base, né, que é o HTML em si, que é aquele que engloba tudo. E a gente vê que já está tudo azul, né? E como eu falei, o azul é aquilo que é o conteúdo. Então a gente vê que tem um conteúdo todo. Quando a gente clica nele, a gente pode ver o box model dele, que ele não tem margem, não tem borda, não tem preenchimento, tem só conteúdo. Aí ele vai ter o filho dele, que vai ser o head. E ele, né, o head, como eu falei, como a gente falou na última aula, ele não aparece na página, então você vê que ele não tem margem, nem borda, nem padding, nem conteúdo. E aqui eles têm um body, que é o que aparece na tela, né? A gente pode ver que ele não tem borda, não tem padding, mas ele tem uma margem, né? Então, quando a gente pensa, o conteúdo, o elemento, ele acabou aqui. Ele acabou nessa linha azul. Só que ele tem uma margem, que é o quê? É o HTML falando para ele assim, beleza, eu tenho toda a página para mim, mas faz o seguinte, pega pelo menos 8 pixels de distância da direita, da esquerda, de cima e de baixo, para pelo menos não ficar muito grudado. Mas eu tenho todo esse conteúdo do HTML, e ele fala, não, vamos deixar pelo menos um espacinho. Lógico que você pode, isso é o padrão do HTML, deixar esses 8 pixels de margem para o body, mas lógico que você pode mudar isso com um CSS mesmo, você muda isso. Mas vamos para dentro do body, quando você clica aqui, ele vai abrir o que a gente tem. E aí a gente pode ver que a gente tem aqui os 4 parágrafos que são os nossos elementos, né? Se a gente está no primeiro, quando a gente clica, ele abre aqui embaixo o box model dele, e a gente vê que ele vai ter uma margem. Não, a gente pode ver também, ele abre aqui também, o CSS que é aplicado nele. Então, a gente pode ver aqui que tem uma tag P. Isso é um CSS padrão, né? Todo elemento tem algum estilo padrão que vai vir com ele. Então, por padrão, ele vai vir com display block, com max box start, enter, nananana. Isso aqui não precisa se preocupar tanto. A gente pode mudar isso. Se eu escrever qualquer coisa, vai sobrescrever esse padrão. Então, se eu falar, tipo, no meu style, que o display é flex, por exemplo, que a gente vai ver mais pra frente, ele vai sobrescrever essa parte. Mas a gente pode ver também que o que aconteceu foi que eu peguei aqui esse aqui já é um CSS que eu criei, que eu peguei e falei assim, o que tiver com ID primeiro, que a gente pode ver que é o ID que esse parágrafo tem, eu quero que você coloque a cor de fundo pink. E aí você pode ver que ele pinta todo o fundo desse elemento, né? Que é basicamente conteúdo. Ele não tem nenhum preenchimento, não tem nenhuma borda, só tem a margem padrão. Show! Quando a gente clica no segundo e abre ele aqui, a gente já vê o quê? A mesma coisa, né? O P padrão aqui, e a gente tem, pega a ID segundo, coloca um fundo rosa e coloca uma borda, né? Uma borda que tem que ser sólida, que tem que ter a grossura de 5 pixels e com a cor preta. E a gente vê aqui embaixo, novamente, o margem normal, o conteúdo é o mesmo, sem preenchimento, só que a gente clica aqui, ele mostra a borda pra gente. Ele mostra 5 pixels de borda para cima, 5 para a direita, 5 para baixo, 5 para a esquerda. Quando a gente faz a mesma coisa para o terceiro, quando a gente clica no terceiro, a gente vê a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai ver um padding aqui, né? A gente tem a borda, a gente tem um fundo que eu quero que é rosa, e a gente tem esse padding. E o padding é o preenchimento, né? Então, como eu falei, ele preenche o elemento. Quando a gente clica aqui, a gente vê que ele está dentro do elemento. A borda é o limiar dele, né? Então, esse padding está dentro do elemento. E é por isso que o background color afeta ele. Porque qualquer coisa que eu coloco dentro do CSS vai afetar tudo que está dentro do elemento. Então, se eu falei que todo o fundo daquele elemento é rosa, ele vai mudar todo o preenchimento dele. Enquanto isso, no quarto, que a gente tem esse padding, mas a gente também colocou um margem, você pode ver, quando a gente olha o box model, você pode pensar que isso tudo é o elemento. Mas não, só o que está aqui dentro é o elemento. Tanto que essa margem aqui, que faz parte, que tá aparecendo aqui, ela não está em rosa. Porque ela não faz mais parte do elemento.
Eu só falei, quando eu declaro a margem, eu só estou falando para ela assim, olha só, eu quero que você dê um espaço de 50 pixels para o lado, 50 pixels para cima, do fim do próximo elemento. Então você pode ver que esses 50 pixels para cima termina justamente certinho na borda desse parágrafo aqui. Mesmo que esse parágrafo tenha uma outra margem de 16 centímetros para baixo. Então não é como se a margem encontrasse a outra. Não, ele simplesmente pega a maior margem e fala assim, não, então beleza, então vamos usar essa como referência. E tipo, é um espaço mínimo da distância daquela borda até a próxima borda. E é isso. É essa questão pra gente conseguir visualizar melhor o que é um padding, o que é um border e o que é uma margem. Coisa legal de ficar mexendo também bem dessa parte de CSS é que você consegue colocar estilo aí mesmo no navegador. Então, você consegue testar algumas tags, aquele element style ali em cima, ou no próprio... você conseguiu clicar aí? Bota no de cima, aquele no de cima é certeza que vai. Não, element style ali, tá vendo? Isso. Você clica aí, você consegue escrever CSS no próprio navegador e ficar brincando ou testando. Sei lá, pô, eu não quero ficar toda hora indo no código, mudar e depois vindo na página e ver. Eu quero testar porque eu não lembro como é que faz. Você testa aí que ele já altera na hora e você consegue fazer um teste. Isso é muito bom. A gente usa isso tipo, bastante, assim mesmo. Uhum. Isso aí. Vamos colocar outra coisa aqui. Só que quando você atualiza a página, você perde todos os estilos, tá? Então, você tem que testar aí e aí já ir pro código e colocar no código, porque louco. senão... Eu mudei o lugar da página, calma aí. Pronto, tá lá, pô, nada aconteceu. Tamo de volta. Mas show. Vamos voltar, então. Show. Falamos do Box Model. E aí, unidade de medida, né? A gente viu que eu tava falando ali muito de pixels, né? Então, que eu tava usando pixels. Só que a gente não tem só pixel para medir o tamanho das coisas na tela, né? A gente tem outras coisas. O pixel, ele é a mais óbvia, né? Quando a gente pensa. Porque o pixel é uma unidade absoluta, né? Um pixel é a mesma coisa na minha tela, no meu celular, na TV. Então, quando eu falo pro CSS, olha só, esse aqui vai ter 300 pixels de largura, ele vai ter 300 pixels de largura no meu celular, no meu computador, na minha TV. E quando a gente pensa assim, usar a medida em pixel não é algo muito interessante, né? Porque, dependendo da largura que eu coloco, isso nem vai caber no meu celular. Ou dependendo da largura que eu coloco, isso vai ficar... não vai dar nem pra ver na TV, dependendo do tamanho da TV. Então... é interessante que por mais que seja a medida mais clara, mais óbvia, não é a melhor de ser usada. Mas, obviamente, tem seus usos, né? O termo mais técnico que a gente fala é que pixel ele não é muito responsivo, ou seja, ele não se adapta a diferentes dispositivos. Diferente da tag em e rem, que o Matheus vai falar agora. Boa. Então, a em e o rem, eles servem, como está escrito aqui, ele é a largura da letra M. Ele usa a letra como referência. Então, depende do tamanho da sua fonte e de qual fonte você está usando, ele vai pegar essa referência. Então, se eu estou no meu celular, a fonte vai ser menor, obviamente. Então, ele vai pegar a referência daquela letra. E no meu computador vai ser um pouco maior, ou na TV vai ser bem maior, né? Então, já é algo que não é algo certo, absoluto, igual para todos. Então, já é algo que tem uma questão relativa. E a gente tem a diferença do em para o rem, que o em ele pega a fonte atual, então ele pega a fonte daquela tag, né? Então se eu mudei a fonte de uma tag, ele vai pegar aquilo como referência, mas se eu usar o rem, ele pega a fonte base do HTML, do HTML, né? Então a fonte que você determinou lá no início, a primeira fonte. Por mais que você mexa, por mais que você muda a da tag que você está mexendo. A gente tem o VH e o VW, que são 1/100º da altura e da largura do viewport, né? O H é para altura e o W é para largura. Assim, é uma questão relativa também, mas eu nunca vi muito sendo usado. E a gente tem a porcentagem, que é uma medida totalmente relativa. Então você tem que pensar que a tela, o espaço que você tem é o 100%. Então, quando você
Quando você pega 50% da largura, ele vai pegar 50% da tela que você tem. Independente se essa tela for de celular ou for de uma TV, ele vai pegar 50% do espaço que ele tem disponível para ele. Então já é uma medida mais interessante de ser usada por causa disso. E aí, agora a gente vai pro nosso exercício para fazer alguma coisa aqui. E bem, o Rodrigo na semana passada fez com vocês a página pessoal, né? Eu fiz aqui a minha. E bem, o que a gente tem que fazer essa semana vai ser, que eu vou fazer com vocês, vai ser estilizar essa página, né? Eu tava aqui pensando o que a gente poderia fazer com essa página e tudo. E eu pensei em 3 coisas. Primeiro, que eu achei essa fonte meio ruim, queria mudar, não queria deixar a fonte padrão. Segundo, que eu achei esse jeito de colocar a ordem dos filmes meio estranho, né? Queria colocar ele tipo em card, sabe? Um negócio mais bonitinho. E terceiro, que eu fiz um ranking aqui. Nada mais justo que pegar esse ranking e trocar a cor dele, né, pô? O primeiro tem que ser de ouro, o segundo tem que ser prata, o terceiro tem que ser dourado, né? Seguir na ordem. Então, vamos lá, vamos começar, vamos pensar numa fonte, né? Como eu falei, eu quero mudar a fonte do HTML todo, né? Da página toda. Então eu posso pegar ele e vou mudar aonde? Posso mudar na tag body, né? Porque tudo que aparece aqui é body. Então eu posso vir aqui no CSS, escrever a tag que eu quero. Abro chaves. E aí, pô, como é que eu troco a fonte, né? Esse site aqui, que é o que vocês provavelmente vão estar usando, deixa eu mandar até aí. Ele mostra todo um monte de fontes do Google e você pode pegar eles como referência para pegar alguma delas. Então você vai procurar aqui alguma que você acha bonita. Então, vou pegar essa, por exemplo. Ele vai abrir aqui para você. Você escolhe qual estilo dela você quer. Vou querer esse primeiro mesmo. Seleciona esse estilo. E ele te dá aqui, ele te dá a opção de você pegar esse texto. Esse texto aqui você pode colocar direto ele no HTML. Você só copia e cola e ele vai colocar a fonte para você. Ou como a gente está mexendo no CSS hoje, ele coloca esse atributo aqui, ó, um atributo, 2 pontos, um valor, né? Então a gente pode simplesmente copiar ele, ir lá na nossa página, cadê? E colocar onde a gente quer. E pronto, já mudou. É interessante ver outra coisa, que quando a gente usa esse font family, a gente coloca o nome da tag da fonte que a gente quer e a gente coloca também uma segunda opção, né? Então a gente fala assim, olha só, eu quero essa fonte. Mas se não tiver, pega a primeira fonte sans serif que você tiver aí, entendeu? Para não pegar a padrão. Porque muitas vezes o navegador, ou eu não sei muito bem porquê, mas às vezes ele não está disponível aquela fonte. Então, nesse momento, a gente vai procurar pela primeira fonte daquele tipo, né? Desse segundo tipo que você deixar para ele. Você pode colocar, tipo assim, você pode colocar mais uma opção de um nome aqui, tipo, sei lá, Arial, talvez. E aí depois... E aí colocar como terceira opção os sans serifs, sabe? E aí ele vai dando essa prioridade. Procura o primeiro, procura o segundo, e depois vai pro terceiro, assim em diante. Então, vamos deixar assim. A segunda coisa que eu quero fazer, eu falei do card, mas vamos fazer primeiro os cantores, né? Então eu quero mudar a cor, né? Então a gente já estudou isso e a gente sabe qual atributo que a gente quer mexer, né? Qual que é o nome do atributo que a gente quer mexer? Alguém pode falar? Só mostrando o HTML para vocês também dessa parte. Quero mudar a cor do texto, né? Então vou usar o atributo color. Mas aí eu tenho um problema, que é, pô, eu quero mudar a cor desse para um, a cor desse para o outro e a cor desse para outra. Então eu não posso simplesmente pegar o item LI, né? Que vai dar errado. Então eu tenho que pegar um por um. Então para fazer isso eu posso fazer tanto uma classe quanto uma identidade, né? Só que quando eu penso na classe, a classe eu estou pensando mais num grupo de coisas. E aí que como eu sei que só uma coisa vai estar dourado, só uma coisa vai estar de prata, só uma coisa vai estar de ouro, não faz sentido eu pegar e fazer uma classe, né? Vamos usar a identidade
que aí esse uso dela é quando é uma coisa específica. Então, vou colocar aqui, primeiro, fazer uma identidade segundo e uma identidade terceiro. Aí aqui é só colocar o hashtag para mostrar que é para um ID. E aí eu coloco colo. Aqui eu vou usar o nome padrão mesmo do CSS, mas se eu quisesse eu poderia abrir aqui do lado e procurar o código hexadecimal dela. Mas nesse caso eu vou usar assim mesmo. Só para ser mais rápido. Então vou colocar, para o segundo aqui eu vou colocar a cor silver. E por terceiro, vou colocar a cor dourado. Show! Foi. Agora, a próxima coisa. Fazer um card, né? Eu quero deixar isso tipo umas caixinhas e colocá-las uma do lado da outra. Antes disso, rapidinho, uma coisa que a gente não comentou é que, nesse caso vai ser meio inútil, mas que a gente tinha comentado que o H1, se a gente utilizar, vai pegar em toda a página, né? Mas a gente pode fazer uma cascata, ou seja, nesse caso do LI que ele fez, esse LI está dentro de uma ordered list. Então a gente pode colocar OL, espaço, hashtag primeiro, hashtag segundo. Tudo bem que nesse caso, como é um ID, não vai fazer diferença. Mas se não fosse hashtag primeiro, ele iria pegar só aquelas tags que estão dentro de uma ordered list, entendeu? Então você pode colocar o nome de uma tag, espaço, o nome de outra, que ele vai procurar o filho daquela primeira tag e você pode ir continuando essa cascata tranquilo. Sim, isso vai ser útil porque a gente vai até usar agora, inclusive. A gente pode usar agora, né? Porque a gente tem que pensar que agora a gente vai mexer... Eu quero fazer essas caixas que eu estava comentando, né? Botar esse filme numa caixa, botar esse outro filme numa caixa do lado dele. Então, eu quero fazer a mesma coisa com os dois, né? Então, eu vou criar um grupo para mexer nesses dois. Então, quando a gente fala de grupo, a gente fala de classe. Então, eu poderia vir aqui no item dele e escrever classe. Antes disso, você pensa, eu posso usar o nome da tag, né? Só que se eu usar o nome da tag, repara que eu tenho o nome da tag aqui, né? Para o primeiro item. Eu tenho a tag para o segundo item, mas eu tenho a tag aqui embaixo também. Então, se eu for colocar aqui, por exemplo, LI, que é o que eu quero, né? E botar uma borda nele, uma borda aqui vai ser solid. Você vai ver que, beleza, eles ficaram, mas aqui embaixo também ficou. E eu não quero isso. Então, eu não posso usar LI. Então, ok, eu estava pensando aqui, né? Quando a gente quer falar de um grupo, a gente pode usar a classe. Então, eu poderia colocar uma class aqui e colocar filmes. E aí, vir aqui e botar ponto filmes, né? E botar aqui embaixo também, class filmes. Mota, Oi? rapidão. Tipo, nesse caso, como você quer colocar o card, é só na imagem que você quer colocar ou você também quer colocar no texto? Porque eu pensei que você não podia colocar na tag IMG, sabe? Não, eu quero fazer o card em volta de toda a indicação do filme, sabe? De todo o resumo do filme. Ah, tá bom. Então eu quero deixar Okay. a imagem... Mas se eu quisesse só na foto, poderia ser... Poderia, Se eu quisesse só na imagem, poderia ser no IMG? Desde que você não tenha outra imagem. Como não é o caso, como a gente não tem outra imagem aqui, você poderia fazer isso. Mas no geral não é muito boa prática fazer isso não. Ou você especifica o caminho falando qual que é o pai, qual que é o filho, ou você usa uma classe. Porque imagina que você vai continuar fazendo isso, né? Ou imagina também que, como eu falei, normalmente quando a gente faz sistema, a gente vai ter várias páginas. Então, quando eu vou usar em várias páginas, eventualmente alguma dessas páginas vai ter uma outra imagem. E não necessariamente eu posso querer que ela tenha o mesmo estilo. Talvez eu quero que todas as imagens do meu sistema tenham o mesmo estilo. Aí, tudo bem. Mas, para imaginar algo que a gente vai continuar desenvolvendo, vai continuar crescendo, o melhor mesmo é usar ou o caminho, ou a classe, ou a ID mesmo. Então, beleza, a gente tinha falado do filmes, né? Mas se a gente não quiser usar a classe, a gente pode fazer que nem o Guerreiro falou, que é pegar o caminho, né? Então, beleza, eu quero o LI, mas eu quero só os LIs que são filhos da UL, que são filhos de uma lista não ordenada. Então, eu posso colocar o LI, ele vai pegar esses dois LIs, só que ele não pegou os LIs de baixo, porque os LIs de baixo são filhos de uma
lista ordenada, de uma order list. Então, beleza. Vamos deixar assim. Beleza, eu fiz isso aqui, mas eu tô achando que isso aqui tá... Tô achando que tá muito quadradão esse negócio aqui. Vamos botar uma curvinha aqui. Então eu uso um atributo chamado border radius. Vou botar aqui 5 pixels só. Nossa, não fez nada. Vou botar uns 10 pelo menos. Aí pronto, já deu uma curvinha aqui para o negócio não ficar todo quadradão. E eu quero botar eles um do lado do outro, né? Só que a gente vê que por padrão, como a gente tinha visto aqui, cadê? O elemento ele pega toda a largura, né, da página. Por padrão, ele já vai e toma toda a largura para ele. E eu não quero isso, eu quero que ele pegue uma largura específica. Eu quero que ele pegue a largura do tamanho da imagem, por exemplo. Então, como a gente tinha determinado, o tamanho da imagem ele é determinado para 300, como a gente pode ver no HTML aqui. Então, vou pegar aqui e vou botar o width 300, né? O tamanho é 300 pixels também. Beleza. Mas se aconteceu, ele está ocupando menos espaço, cabe esse cara aqui do lado, mas ele não está aqui do lado, né? Isso é por causa de um atributo que a gente ainda não aprendeu, né? Vamos dizer assim, que a gente ainda não viu, mas que é o atributo display. A gente vai ver ele mais profundamente na próxima aula, que é provavelmente na próxima aula, ou depois da próxima, que a gente vai ver sobre o display flex, mas por enquanto é importante entender que o display ele é como os elementos se arranjam na página. Então, por padrão, o display da página é dado como display block. Então, o display block ele é basicamente Na verdade, depende um pouco do componente. Tem componente que é display block, tem componente que é display inline, que são um pouco diferentes. Sim. Mas no caso da lista, por exemplo, bem lembrado, é isso aí. Mas no caso da lista, ele é por padrão block, né? Quando a gente pega o body, ele é por padrão block, né? Então você pode ver que o primeiro jogar um, depois vem um próximo, depois vem um próximo, depois vem um próximo. Então, esse display block é basicamente um monte de blocos, né? Então você pensa, primeiro vem o primeiro bloco, aí depois vem outro em cima, aí vem outro em cima, em cima, e assim diante. Então a gente quer mudar isso. Eu quero botar eles em linha, e aí quando chega ao final da linha, eles fazem como blocos e vão para a próxima linha, né? Vocês podem procurar, inclusive um site muito bom para isso, é esse CSS referência, ref, vou mandar o link aqui, que aqui você vai ter todos os atributos e, bem, você pode ir procurando aqui o que você quer fazer e se você entrar em um atributo você vai ver exemplos. Então se eu entrar aqui no... cadê o border? Ele vai me mostrar exemplos, ó, ele me mostra exemplos, mostra os tipos de valor que ele quer. Então ele fala, olha, ele quer uma largura da borda, o estilo da borda e uma cor da borda. Então você pode entrar aqui e aí ele vai te mostrar exemplo daquilo, sabe? Assim por diante. Então é um site bem útil para se ver isso. E aí se você procurar por display e olhar, o display que eu estou procurando, que é esse que fica um do lado do outro e aí depois pula para a próxima linha, um do lado do outro, chama inline block. E aí a gente colocou, ele já foi e já colocou, um do lado do outro. Só que pensa em blocos, né? Quando eu coloco um bloco do lado do outro, eles se alinham por baixo, né? Obviamente, se eu tenho um maior que o outro, né? Eles se alinham por baixo. Mas eu não quero isso, né? Porque fica meio estranho, você está descendo a página aqui, você tem esse card mais embaixo desse. Pô, eu quero que eles estejam alinhados por cima, né? Então o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso falar, pô, todos vão ter uma altura padrão. E aí eu dou, sei lá, 500 pixels de altura padrão para eles. Deixa eu ver se vai dar certo. Opa, deu muito errado. Vamos colocar... Se for um pouco mais, será que vai? Ou será que isso não funciona? Isso não funciona assim. Então esquece, só tem um jeito de fazer isso. Pensei que dava pra fazer pela altura, mas não dá. Se você colocar Line Center, talvez ele funcione. Vamos testar. Align Center? Então, o que eu ia fazer é colocar... Então, eu ia falar isso. A gente tem um atributo que se chama Vertical Align, e aí a gente pode colocar como a gente quer que ele se alinhe. Então, eu posso colocar top, que é o que eu estava querendo dizer. Eu mandei uma listinha aí no geral, para quem estiver mais curioso, qual a diferença do block pro inline. Boa.
E aí, tá vendo que ele se alinhou por cima? Mas se eu quiser, vou fazer que nem o Guerreiro falou, que a gente bota um center, ele vai se alinhar no meio, né, do espaço deles, eu imagino. Ou talvez isso não funcione. E aí, quando a gente bota um tamanho maior, né, porque senão fica pra fora. Então não seria center não, seria top mesmo. Boto top, todos eles estão juntos, estão do mesmo tamanho, certinho. Vou tirar esse tamanho porque não era assim que eu queria. Top. Assim já tá bom. E aí, beleza, né? Fizemos o card, já tá juntinho do jeito que eu queria. Mas tem um negócio me dando a relia ainda, que é isso aqui, ó. Olha como é que ele tá rente, olha como é que o texto tá rente nisso aqui. Mas eu ainda quero que a imagem fique assim. Eu acho que a imagem tá boa, grudada no card, mas eu quero só mudar a parte do texto. Alguém faz ideia de como que eu posso fazer isso? Vou mostrar um pouco mais do HTML aqui. Criar uma nova classe para os textos? Não sei, é só um chute. É um bom chute, é uma boa. A gente pode criar uma nova classe para os textos. Só que aí a gente teria um problema, que é, para cada um deles eu tenho 3 textos, tá vendo? Eu tenho um título, um P, né, um parágrafo, e um link. Então, tipo, eu posso criar uma classe chamada texto, né? Vamos colocar aqui, ponto texto, e falar que eu quero um padding para esse negócio, vou colocar 5 pixels, e botando aqui, né? Eu posso colocar, tipo, classe texto, e fazendo assim por diante. Eu vou fazendo com cada um deles, eu vou botando isso. Só que você entende que eu vou ter que fazer isso com todas essas 3 tags de cada um. Um jeito mais fácil, assim, seria eu pegar e englobar essas 3 tags na vez só numa tag div. A div é basicamente um container de tags. Então eu abro ele aqui no começo dela e fecho aqui, barra div, show, e boto dentro da div a classe que eu quero. Então agora, isso deu certo? Agora você vê que todas elas têm um padding do jeito que eu queria, tá vendo? Tem essa barreirinha. Mas a imagem não tá. Então o que eu fiz foi, eu criei um container, né, que a gente chama assim, ou uma tag py, eu criei um py para esses 3, e aí eu faço ele ser irmão da imagem. Dessa maneira, eu não preciso colocar a classe em cada um dos filhos. Porque, como eu falei, o CSS é algo em cascata, né? É algo que você herda o estilo do seu pai. Então, se eu coloquei esses 3 como filhos dessa div, o estilo que eu dei para essa div, eles já foram e pegaram para eles. Entendeu? E aí a gente faz a mesma coisa para esses 3 aqui. Vou e abro uma div aqui, dou o estilo para ela texto, a classe para ela texto, e fecho ela aqui. Show. De ver que ela já está certinha aqui. Mas agora uma outra coisa que está me dando nervoso é que eu estou achando eles muito juntos. Qual propriedade que eu posso mexer nisso para deixar eles mais separados? Alguém tem um chute? Margem, talvez? Boa, a margem. E como eu estou falando do card, dessa vez eu não estou falando do texto, estou falando do card como um todo, então eu vou vir aqui onde eu peguei esse card, onde eu estou fazendo o card, vou botar um margem e botar o valor que eu quero. Vou colocar 20 pixels, por exemplo. Mas aqui a gente vê um problema. Quando eu boto margem 20 pixels, você repara que ele pega uma margem para cima, uma margem para baixo, pega a margem para todos os lados? E eu só quero aumentar a margem entre eles. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e falar, pô, eu quero a margem para a direita, que seja 20 pixels. Então eu posso pegar a margem e botar a direção dela, margem right, e aí pronto. Ele volta para a margem padrão aqui,
a margem padrão aqui, só que dá uma espaçada só na direita de 20 pixels. E é isso, acho que agora... Acho que foi do exemplo. Acho que é isso que a gente queria fazer. Agora, alguma dúvida com relação ao exemplo? Alguma coisa que não ficou clara? Você pode explicar de novo só como que funcionou aquela coisa do que você criou tipo uma divisão ali no class texto ali que eu não entendi direito. Beleza. Lembra de quando eu falei da... Calma aí que eu vou ter que voltar aqui. Quando eu falei da herança do CSS, do HTML, né? Ele tem... O que eu fiz foi... a herança, eu pego tudo que é filho daquela... O estilo do pai eu pego para baixo, né? Então, o que eu queria fazer? Suponha que eu tinha uma tag... Eu tinha aquela tag LI, né? Que é o item da lista, e eu tinha 4 filhos. Eu tinha um filho que era a imagem, eu tinha um filho que era o título, um parágrafo e um link. E aí eu queria mexer na propriedade só nesses três. Só nesses três. Eu não queria mexer na imagem. Certo? Então, se eu mexesse no LI, ele ia puxar para todos. A imagem também aí. Eu não queria isso. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar uma classe em cada um deles separado? Poderia. Funcionaria. Mas eu fiz de um outro jeito. Que foi, eu coloquei eles... eu coloquei mais um filho para essa tag de cima, que vai ser a div, né? Então, vou voltar lá. Eu criei essa tag div, tá vendo? Eu abri ela e aí eu não fechei ela. Então, todas essas div... E aí eu fechei ela só aqui. Então, tudo isso que está entre essas duas é filho dessa div. Entendeu? Então, eu coloquei, eu tenho o LI, eu tenho o filho dela que é a imagem, o filho dela que é a div, e os filhos dessa div são o título, o parágrafo e o link. E aí, quando eu aplico um estilo à minha div, então quando eu aplico esse estilo aqui do texto para ela, o que eu faço eu faço com que os filhos dela puxem esse estilo por herança, entendeu? Eles herdam isso porque o pai dele tem esse estilo, então eles também vão ter esse estilo. É uma maneira... O que você tinha falado, que é a parada de colocar a classe em cada um, funcionaria, resolveria o problema. Mas isso é uma outra solução para esse problema, entende? Foi? Faz sentido, valeu. É isso. Agora, então vamos voltar aqui. Mais pra frente. Agora vamos falar de tag semântica, de HTML semântico, né? O que é o HTML semântico? O HTML semântico a gente tem que pensar nele como uma maneira de escrever HTML. Tipo, ele não é um tipo assim, um tipo de HTML, algo do tipo, sabe? Ele não quer dizer que só esse está certo e que o outro jeito está errado, mas é uma maneira de escrever o HTML que ele fala o quê? Você tem que escrever o HTML de uma maneira que o conteúdo dele seja descritivo. Então, as tags que eu usar, eu tenho que usar ela, eu tenho que escrever ela para o uso exato dela. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque tipo assim, a gente sabe que H1 é para título, H2 é para um título menor e tudo, para um filho daquele título e tudo. Só que, quando a gente fala de CSS, a gente entende que a gente pode mudar o estilo de tudo isso para a maneira que a gente quiser. Então, não preciso necessariamente ter uma tag chamada header para fazer o cabeçalho. Eu posso pegar uma tag div qualquer e estilizar ela para parecer um cabeçalho. Isso vai funcionar. E tem gente que tem muito lugar que faz isso. E está tudo bem fazer isso. Só que no HTML semântico, a gente acha que o que a tag tem que descrever o que ela faz. Então, se eu vou ter uma tag header, ela tem que ser o cabeçalho. Quer dizer, se eu vou ter um cabeçalho, eu tenho que fazer ele com a tag header. Se eu vou ter uma navbar, eu tenho que fazer um menu de navegação, eu tenho que fazer ele com nav. Se eu vou ter um menu lateral, eu vou ter que fazer ele com a side. Se eu vou ter um rodapé, eu vou fazer com footer.
um artigo, eu vou fazer com artigo, uma seção, fazer com section, e assim por diante, entendeu? Você tem que nomear aquilo. E por que isso é importante, né? Além de deixar o conteúdo mais descritivo, a gente deixa ele mais fácil de ser lido, tanto por humanos quanto por algoritmo. Então, por humanos, a gente tem, basicamente, normalmente você não vai estar trabalhando sozinho. E, bem, você quer que a outra pessoa que está trabalhando com você entenda o que você está fazendo. E lógico, ela vai entender, eventualmente ela pode entender aquele monte de div que você cria, bota classe, tudo, e ID e tal. Só que, se você bota o nav, ele já vai saber que aquilo dali é uma navbar. Ele já vai saber que o header é um cabeçalho. E assim por diante, por isso é importante. E por algoritmos, é para seguir os outros 2 pontos. Tanto a questão de acessibilidade e leitura de tela, quanto novos tipos de dispositivo. Na questão de acessibilidade, a gente tem muitos algoritmos e programas que usam isso para leitura de tela. Então, para deficientes visuais, isso faz falta, né? Então, tipo, muitas vezes esses leitores, como ele chega lá e vê um monte de div, ele não sabe muito bem o que ele está lendo. Então ele vai ler o cabeçalho sem saber o que é o cabeçalho, vai ler a navbar, vai ficar tudo confuso. Quando você faz assim, ele já tem meio que uma noção do que ele está lendo, ele consegue passar isso para o cliente, para aquela pessoa que está dependendo disso, de uma maneira mais fácil. Assim como novos dispositivos. Então, um exemplo disso é que, imagina quem fez um site há 10 anos atrás. Não pensava em smartwatch. Não estava supondo, não estava fazendo o site pensando nisso, sabe? Não estava fazendo o sistema pensando nisso. Só que, a partir do momento que eu crio o smartwatch, uma tela tão pequena que vai mexer com sistemas web, eu quero que esses sistemas se adaptem a isso. Não necessariamente o desenvolvedor precisa fazer isso, sabe? Às vezes o desenvolvedor do próprio smartwatch virou e falou assim, não, beleza, olha só, quando não tem nada específico para o seu tamanho, faz o seguinte, pega um artigo e mostra desse jeito aqui. Pega o cabeçalho e deixa em tal lugar. Dessa maneira fica mais fácil do site se ajustar a coisas que vão vir para o futuro, sabe? Então, muita coisa que vai vir, que você nem imagina quando está fazendo aquele site, vai se ajustar e vai se encaixar porque você fez ele de uma maneira semântica, de uma maneira fácil de ser lida e compreendida. E, bem, é isso. Alguma dúvida em relação à aula, antes de eu falar da tarefa? Fui mandando algumas coisinhas no chat geral lá, interessantes pra dar uma olhada. Não foi muita coisa, depois dei uma olhadinha lá que é bacana. Pra entender também os códigos que já existem, porque o pessoal usa bastante atalho, bastante coisa. Tem mais atalho ainda em cima desse margem, mas eu vou deixar... Posso falar depois pra não confundir vocês ainda mais. Mas é bom vocês saberem. Show, boa. Então, só pra comentar, galera, deixa eu só ver que horas é. Já passou as 3 horas, então a tarefa já tá lá. Bem, a tarefa vai ser basicamente usar essa página pessoal que a gente fez a primeira tarefa, então quem não fez, faça a primeira tarefa pra gente poder fazer a segunda. E a gente vai colocar tanto HTML semântico nela quanto CSS. Beleza? Aí tem as instruções certinhas de cada coisa que vocês precisam colocar, que tá no Classroom lá. Ô, galera, o seu fone tá fazendo barulhão aí. Estranho. Foi mal. Mas, tá, então todas as instruções já estão lá no Google Classroom, para quem quiser olhar, quem quiser fazer já. Eu devo ficar aqui no Discord até umas 4 horas, quem tiver com dúvida, tanto para a tarefa passada, para essa tarefa ou para coisa da aula, pode me pingar, me chamar, entrar no chat comigo, conversar, que eu vou estar aqui. E durante a semana também, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à tarefa, qualquer coisa da aula, pode me mandar mensagem que eu tô aí para responder, qualquer coisa. E é isso. Fim da aula, agradecemos todo mundo. Valeu, até semana que vem. Pessoal, obrigada. Tchau, obrigada.